Marisa, não sei se posso responder, Sim, mas de facto sim. o que está aqui em causa é muito mais do que os clientes, que de facto todos os partidos perguntaram ao Sr. Primeiro-Ministro quais é que eram os seus clientes. Para o que está aqui em causa é o quadro ético-moral do Sr. Primeiro-Ministro. Porque quando nós temos um Primeiro-Ministro que durante anos e anos recebe quase ou mais de 700 mil euros de clientes, muitos deles ligados ao PSD, muitos deles à frente de câmaras municipais do PSD, e depois vem para o governo e continua com uma empresa que, ao que parece, tem o mesmo tipo de atividade, de facto é inadmissível que um Sr. Primeiro-Ministro ache que isto se pode encaixar dentro daquilo que se descreve como uma pessoa honesta. Como é que alguém que recebe de um Presidente de Câmara, neste caso de Vagos, 200 mil euros para o seu escritório de advogados, porque trabalha, porque é advogado, mas depois passado uns anos vem para o Governo e vai convidar exatamente esse seu correligionário do PSD para vir para Secretário de Estado. Mas será que aqui isto não entra pelos olhos adentro das pessoas, que isto é uma troca de favor? Portanto, o que acontece aqui é que Luís Montenegro disse na televisão... Eu acho que era eu que estava no uso da palavra. Era eu que estava no uso da palavra. Muito obrigado. Acho que ainda poderei exprimir aquilo que vim aqui dizer. E, portanto, o Luís Montenegro disse há uns anos atrás, na televisão nacional, que os seus negócios por ajustes diretos no seu escritório de advogados eram limpos e que não haveria conflito de interesses se ele algum dia chegasse a Primeiro-Ministro. E, portanto, o que toda a gente fica agora... espantada é que ele tenha convidado para Secretário de Estado alguém que lhe deu a ganhar. Então, mas agora era o problema da empresa ou e não há conflito de qual é interesses que é o com os 4 problema? deputados do É o Chega do que Estado têm de negócios Estado, a imobiliários. empresa e os vossos? Marisa Caetano, os 4 deputados do Chega que têm negócios com imobiliários, em primeiro lugar, não têm cargos executivos. Em segundo lugar, não têm cargos executivos. Em segundo lugar, não foram eles que propuseram a nova lei dos solos. Acho que não foi o Chega. Acho que não foi o Chega que propôs a nova lei dos solos. Portanto, o Chega deles é o coordenador, aliás. O Chega não é o principal. Um deles é o vosso coordenador na Comissão. Eu pedi ajuda à Marisa Caetano para conseguir fazer a minha intervenção, porque aqui o meu colega do PSD falou livremente e agora está a tentar boicotar a minha intervenção. Estava a referir que neste caso não há conflito de interesses. Eu fui tão surpreendido com esta informação, como os meus colegas e como a própria jornalista Marisa Caetano. Não sabia e, portanto, vou ter que me inteirar melhor do que é que está a acontecer com estas empresas imobiliárias. Agora, duas coisas eu sei. Em primeiro lugar, os meus colegas deputados do Chega não têm cargos executivos. Em segundo lugar, não foram eles que propuseram esta nova alteração da lei dos solos. Portanto, temos que ver aqui... Nesse caso não há conflito de interesses, não há temos que suspeita. comparar. Pode haver conflito de interesses, mas é muito mais suspeito alguém que possa... É claro que se existe uma mesma matéria, deveriam talvez ter pedido escusa da discussão. Agora, também não posso aceitar é que o líder parlamentar do PSD, que já por 2 vezes disse no plenário que eu não posso defender o IVA para, por exemplo, para a baixa dos tratamentos médico-veterinários porque sou médico veterinário, quando eu não tenho empresa nenhuma, nem tenho nenhuma clínica e desde que fui eleito em 2022 sei a minha atividade, porque eu sou uma pessoa séria e sei o que é que estou a fazer. Portanto, nós temos aqui que dividir as coisas. Não, eu não disse que os outros não eram. Eu disse que eu era. O que eu disse era que eu era sério. Portanto, o que não pode acontecer é que entre 2014 e 2022, quando os portugueses andavam todos a apertar o cinto lá em casa, o Sr. Dr. Luís Montenegro andava a ganhar 600 ou 700 mil euros à conta das câmaras do PSD. E, portanto, isso é que não pode acontecer. E ganhou quase 1 milhão de euros sem transpirar, só por causa dos seus contactos. E se estes contratos não eram assim, então, se estes contratos... Olha, e quanto é que os veterinários, seus colegas pagam? Não, e quanto é que os seus veterinários, seus colegas recebem por mês? Já agora. Ok, está a ser ridículo com essa pergunta. Não, está a ser ridículo. Não, é ridículo. Eu já lhe disse que... Se calhar o senhor ganha mais do que os colegas, seus colegas veterinários. Luís Montenegro ganhou quase 1 milhão de euros sem transpirar, porque tinha a agenda de contactos correta. Se estes contratos não tinham nenhum problema, porque é que foi por ajuste direto e porque é que não foi por concurso público? Então, mas é problema da empresa. Porque é que o escritório de advogados de Luís Montenegro foi escolhido por ajuste direto pelos senhores presidentes de Câmara do PSD e não foram lançados concursos para escolher... Eu vou passar agora a ignorância atroz. Deixa-me ouvir o Miguel Costa Matos. Qualquer câmara que faça concorrente para contratar advogados. Peço respeito agora pelo Miguel Costa Matos. Luís Montenegro teve... Vê-se que é veterinário, vê-se que não percebe nada de direito. Olha, sou veterinário com muito gosto. Com certeza. Desde criança que ama animais, estudo os animais, dediquei a minha história. Olha, ainda lhe digo mais. Não, é que só para responder, é que o facto de ser veterinário tem-me ajudado muito no Parlamento a lidar com certas cavalgaduras. Luís Montenegro está a ter... Eu gostava de recentrar a questão aqui num ponto. Nós temos um Primeiro-Ministro
que antes de ser presidente do PSD tinha um escritório de advogados que, através dos seus contactos dentro do PSD, ganhou centenas de milhares de euros para o seu escritório. Quer falar do seu colega António Maria Pereira? Eu quero é falar sem me ser interrompido. Isso é que eu gostava. Quer falar do seu colega António Maria Pereira? Isso é que eu gostava. E de alguns dos seus colegas advogados? Eu gostava que controlasse o Sr. Deputado Carlos Reis, Marisa. Porque Controlasse? Assim é impossível. Não é que não me deixa falar. Não, o senhor está a lançar lama para o Primeiro-Ministro. Não, o senhor está a lançar. O senhor veio para limpar Portugal sujando as pessoas. Deixe lá o Pedro Frazão concluir. A sua limpeza é sujar os outros. Muito obrigado. E, portanto, depois deste período de tempo, o Sr. Dr. Luís Montenegro passou para presidente do PSD. Nessa altura constituiu uma empresa que se chama Spinum Viva, que quer dizer a espinha da vida, que, aliás, para o Primeiro-Ministro devia ter uma espinha ou uma coluna vertebral de ferro e, pelos vistos, é uma coluna vertebral de vidro e que se está prestes a partir. Não anda a roubar malas no aeroporto. Que está prestes a partir. E o que aconteceu nessa empresa é que continua a faturar centenas de milhares de euros. Carlos Reis, e ninguém sabe. Não é isso que está em análise no debate esta noite. E ninguém sabe quem é que são os clientes. Ninguém sabe quem é que são os clientes. E, portanto, há aqui, sim, uma fundada suspeita que os clientes que eram do escritório de advogados do Dr. Luís Montenegro tenham transitado para esta Spinum Vivo, como se fosse uma máscara para uma bomba de fumo aos olhos dos portugueses que passam dificuldades, que não têm saúde, que não têm escola, que não têm habitação, enquanto o Dr. Luís Montenegro continua a faturar largamente. E, portanto, não me venham dizer que a culpa é do populismo, porque hoje quem fez populismo na Assembleia da República foi exatamente o Governo, por exatamente aquilo que o Miguel Costa Matos disse, porque ele esteve a responder largamente. Mas o Chega ficou isolado. Porque ninguém votou a favor da moção de censura. Não, o deputado Miguel Arruda. Sim, também, o deputado não aquilo que o deputado Carlos Reis disse no princípio não corresponde à verdade, porque ele disse que toda a gente ficou do lado do PSD, mas não, o PCP, o Partido Comunista Português, absteve-se e, portanto, também esteve digamos que a perceber que há ali qualquer coisa a esclarecer. E, além disso, antes da votação, todos os partidos políticos, mas todos, o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE, o PS, a Iniciativa Liberal, todos pediram esclarecimentos ao Sr. Primeiro-Ministro. Ou seja, não querendo admitir que o Chega tem razão, porque isso, meu Deus, em Portugal não se pode fazer, conseguiram, ao mesmo tempo que primeiro diziam o Chega não tem razão, mas já agora eu também quero saber isto. Portanto, diziam que o Chega não tinha razão, mas depois tinham um elenco queriam enorme. Saber, mas todos dizem que não se justificava uma moção de censura por causa disto. Mas estiveram presentes na sessão e todos fizeram perguntas. Portanto, isso aí também é dizer que não se gosta da festa, mas ir lá mesmo a comer e beber à fartazana pago pelos outros. Portanto, isto aqui nós temos que pôr os pontos nos is. E, portanto, o que é preciso saber aqui é o quadro ético-moral do Sr. Primeiro-Ministro foi limpo hoje? Não foi. Não foi porque o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu às perguntas que lhe foram colocadas. E, portanto, é por isso que o Chega, obviamente, vai utilizar de mais medidas que tem à sua disposição, nomeadamente uma queixa ao Ministério Público, porque, como frisou aqui também o Sr. Deputado do PS, o Sr. Primeiro-Ministro não está a cumprir a lei dos detentores de cargos públicos, porque ele tem sim a obrigação legal de demonstrar que estes clientes que ele tem nesta empresa milionária são clientes que foram angariados de uma forma honesta e legal e não foram angariados através dos seus números de telemóvel dos amigos do PSD. Aí é que está o problema. Carlos Reis, já percebeu que a polémica não vai terminar com o debate de hoje da moção de censura que foi chumbada? Ouça, onde existe Chega, existe barulho. Onde existe Chega, Olha, quem tem a fazer mais barulho hoje é o Sr. Onde existe Chega, existe ódio, raiva, provocação, mal-estar, escarafunchar de problemas, andar por aqui. Repare, quem aponta o dedo aos outros, quem aponta o dedo aos outros geralmente tem sempre 4 dedos a olhar para si. E, portanto, o Chega tem muita coisa com que se preocupar, terá certamente muita coisa para se esclarecer. Este Primeiro-Ministro prestou todos os esclarecimentos. Obviamente todos os esclarecimentos. Obviamente, havendo a qualquer autoridade judiciária. Além disso, um ato de suprema traição ao país. Está a ver? Isto é que descredibiliza a democracia, Marisa Caetano. Não, o que descredibiliza a democracia são pessoas como você. Marisa Caetano, isto é que descredibiliza a democracia
Porque o grupo parlamentar do Chega é um grupo que tem agora 49 deputados e teve 1.200.000 votos. E, portanto, tem toda a legitimidade para representar os portugueses no Parlamento e tem toda a legitimidade para utilizar os mecanismos parlamentares que estão à nossa disposição. E cada grupo parlamentar tem à sua disposição uma moção de censura por sessão legislativa. E nós achamos que este escândalo, que aliás teve enorme repercussão, tanto nos meios de comunicação social nacionais como até no estrangeiro, e portanto, porque eu estava em Bruxelas no princípio da semana e estava a ouvir sobre este caso, e portanto isto tem uma repercussão enorme. Isto mancha o governo, tal como mancha o governo estes inúmeros casos dos senhores governantes que já parecem mais uma agência da Remax da São Caetano à Lapa. Isso é mais com os seus colegas. Eu estava a olhar ali para o friso dos eu estava a olhar para o friso dos governantes hoje ali na moção de censura e parecia a agência da São Caetano à Lapa da Remax, porque de facto parece que quase todos têm agências imobiliárias. E o nosso presidente André Ventura perguntou ao Sr. Primeiro-Ministro se tinha a certeza que mais nenhum governante ia aparecer com agências imobiliárias, como aliás houve sob hoje de duas senhoras ministras. E o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu. Eu já lhe disse que os deputados do Chega não são órgãos executivos e não foram eles que propuseram a lei dos sós. Portanto, não tente comparar aquilo que é incomparável. Porque quem está a trazer a lama para o debate é o Sr. deputado Carlos Reis, porque não respeita a democracia e não respeita um partido político. Sim, eu vou ter isto está um bocadinho desequilibrado aqui para o lado do Miguel Costa Matos. Eu vou dar-lhe a palavra. Para terminar, gostava só de, para terminar, penso que estamos no fim do nosso tempo. Gostava só para terminar só para terminar a multiplicar as cenas como cogumelos. Falar em casos e casinhos comparados, mas quero uma comparação. Sim, gostava de sublinhar estas palavras do Miguel Costa Matos, que de facto teve aqui umas palavras de temperadas e que eu posso acompanhar e que de facto sublinham... Temperadas porquê? Porque concorda com o que... Sim, porque concordo com o que o Miguel Costa Matos disse, porque de facto há aqui falta de transparência, quer dizer, podemos ter um debate mais ou menos aceso e é normal também que as pessoas fiquem apaixonadas sobre este assunto e sobre aquilo que se passa no país, mas de facto há uma falta de transparência. E há uma falta de transparência por parte de um agente político, o Dr. Luís Montenegro, que quando estava na oposição gritava por mais transparência. Aliás, eu lembro-me bem do Dr. Luís Montenegro, foi dos primeiros a pedir a cabeça de António Costa numa bandeja quando houve o problema, ou quando houve o escândalo de envolvimento do lítio e o terem encontrado as notas e etc. E, portanto, quando se pede na oposição para haver mais transparência, depois não se pode fazer esta figura de ir para o Parlamento e divergir nas perguntas que lhe são feitas, porque o Sr. Primeiro-Ministro passou largos minutos a responder a coisas que não lhe tinham sido respondidas e a fazer números com certidões prediais e a descrever as oliveiras que tinha e as tangerinas e as... Ele era o magnata do imobiliário. Não se pode responder a isso agora. Ele era o magnata do imobiliário. De facto, eu também concordo. Que estava a querer desviar atenções... Eu também concordo com o Miguel, para tentar responder um pouco à sua pergunta, que de facto há pessoas más que vêm para a política, mas os partidos políticos têm uma escolha. Talvez não consigam controlar 100% das pessoas más que vêm para a política, porque de facto quando as pessoas se apresentam e têm formação superior, têm uma família estável, nada aponta na sua história recente que tenham problemas, é difícil prevenir esses casos. Mas os partidos políticos podem fazer uma escolha, que é reagir perentoriamente e rapidamente e cabalmente para afastar essas pessoas. E da parte do Chega, é isso que tem acontecido. Nós, de facto, nas últimas semanas temos tido casos graves e temos agido imediatamente. Eu garanto aqui, como Vice-Presidente da Direção Nacional, que a nossa Direção Nacional tem agido rapidamente, tal como o nosso Presidente. Agora, o que tem acontecido é que no PS e no PSD isso não acontece assim tão rapidamente. Aliás, ainda hoje estivemos sentados nas vossas bancadas, acusados, arguídos por corrupção do caso Tutti Frutti, e pelos vistos os vossos partidos é que não conseguem agir assim tão rapidamente. Mas não vamos começar com acusações. Dois ex-ministros foram embalados depois antes dos suspeitos. Que é uma outra coisa que hoje vimos debater, não é? Que é a questão das suspeitas prolongarem-se tantos anos sem haver uma acusação, sem haver uma pronúncia. Concordo também. Mete o nome dos políticos na lama e mete a confiança dos portugueses nos políticos e na política também de forma muito débil. Porque os últimos governos sucessivos do PS e do PSD têm descapitalizado a justiça em Portugal. Não tem a ver com isso. Também tem a ver. Os tribunais estão a cair de podre. Também tem a ver com algum tipo de podre. Sabe quem é que não estava presente na pacote anticorrupção? Quanto tempo é que demora? Só um partido que não estava presente, foi o Chega. Quanto tempo é que demora a marcar uma audiência em Portugal? Porque é que o José Sócrates está há mais de 10 anos para ser julgado? O Partido Socialista
é que José Sócrates está há mais de 10 anos Mas para quais ser são as julgado? vossas propostas de reforma do sistema penal, do Código de Processo Penal? Quais são as vossas propostas? Olha, As vossas propostas é castração, é prisão perpétua, é castração, é... Pois o populista Não, são as vossas... Quais são as vossas propostas? propostas? Reforma do Código de Execução de Pena, já apresentaram alguma proposta? Leis penais, já apresentaram propostas? Já ouviram a PJ ao Ministério Público? É que eles dizem que o problema não é de lei. O que é que vocês têm a fazer para os expedientes de manobras dilatórias dos tribunais? Já apresentaram propostas? Vamos legislar. Apresentam propostas para cima da mesa. O Carlos Reis deve andar distraído e não é sobre a legislatura anterior, mas eu não estou. E o Partido Chega foi dos que mais apresentou propostas nas reformas penais. Pedro Frazão, o que é que o Chega tenciona fazer para ver toda esta questão da empresa? O Chega continua muito insatisfeito com as respostas do Sr. Primeiro-Ministro. Achamos que, de facto, há aqui muita coisa a ser esclarecida. Não só os clientes, se os clientes transitaram do escritório de advogados para a Spinum Vivo, quem é que está a trabalhar na Spinum Vivo e que, pelos vistos, continua a ter especialidade em proteção de dados. Porque é que o Sr. Primeiro-Ministro não abre o jogo e não vem dizer à nação exatamente aquilo que se passa? E, portanto, nós vamos continuar a questionar e vamos pedir às autoridades competentes, uma vez que, pelo nosso escrutínio parlamentar, não foi possível de todo em todo saber aquilo que está por trás destes casos e destes negócios, vamos pedir às autoridades que façam o seu trabalho e que comecem, de facto, a averiguar. É lamentável que possamos vir a ter mais um Primeiro-Ministro em Portugal a ser investigado pela polícia, mas pelas autoridades judiciárias. Mas o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu. Nós demos todas as possibilidades. Anunciámos que íamos fazer a moção de censura, pedimos esclarecimentos, estivemos disponíveis para retirar a moção de censura. O Sr. Primeiro-Ministro não respondeu. Carlos Reis, só para terminar. Hoje não respondeu. Temos mesmo de avançar.